Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que esse capítulo aqui, esse contexto que nós lemos agora, ele está relacionado com o monte da transfiguração, que nos fala Mateus 17. Vamos começar no capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Pedro, que participou desse momento aqui, nessa transfiguração que aconteceu aqui em Mateus, era a manifestação do reino. Por isso que no versículo 28, ele fala, no Mateus 16, ele fala que alguns que estavam ali não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se nós considerássemos isso ao pé da letra, por assim dizer, todos morreram e o Senhor não voltou. Como é que ele falou isso? Ele disse isso porque essa separação que tem aqui do versículo 28 para o primeiro versículo, na realidade ela não existe, Ela é na escrita, ela é uma coisa contínua aqui. O assunto, na verdade, é o mesmo. Então ele está dizendo que 6 dias depois, ele tomou consigo esses 3, Pedro, João e Tiago, e os levou ao alto monte para ver o quê? Para ver o reino. Eles foram os privilegiados que não passaram pela morte e viram o reino. Porque o monte, essa transfiguração aqui, era a expressão do reino aqui nesse mundo, do reino vindouro do Senhor Jesus, do qual ele falou no versículo 27, que o Filho do Homem viria
da sua glória, no seu reino, e vai ser estabelecido nesse mundo. Então aqui eles tiveram o quê? Eles tiveram uma revelação do que seria o reino. E o reino do Senhor, é o que eu digo aqui, é o que ele está dizendo aqui, é o milênio, é o reino de Cristo nesse mundo, o Senhor Jesus que vai voltar, né, que voltará para estabelecer o reino dele. Então essas 3 pessoas tiveram esse privilégio de ir com o Senhor ali. E nesse monte, o versículo 3, lá nós estamos em Mateus 17, o versículo 3 mostra que Moisés e Elias apareceram nesse momento, na hora que o Senhor estava transfigurado, estava brilhando, né, suas vestes como a luz do sol, e apareceram esses dois falando com ele, Moisés e Elias. Então nós vemos que esse é o caráter, inclusive, do reino, que Moisés, né, nos fala da lei, e o Elias nos fala dos profetas. É o cumprimento da lei e dos profetas. É isso que o Senhor diz isso, inclusive, em Lucas, né, 2 vezes, que nele se cumpriria tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então aqui vai ter o cumprimento disso plenamente quando o Senhor voltar. Moisés e Elias estarão ali, né, no cumprimento de tudo que vai acontecer. Tudo que eles disseram será cumprido. Então aqui, voltando lá em Pedro, né? Lá em Pedro ele fala que, versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós quem? Ele está falando aqui, eu, João e Tiago. Nós vimos, nós somos testemunhas oculares. É isso que ele está falando, não é? O que é isso? Que ele fala, nós vimos a sua majestade, né? É testemunha ocular do fato. Eles foram testemunhas oculares de que eles viram o reino. E quando que eles viram? Lá? É isso que ele está falando. Ele está voltando, reportando esse assunto lá em Mateus, porque ele diz, inclusive, no versículo 18, ele fala, e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, que era aquele lugar lá, naquele alto monte que o Senhor levou os 3 e apareceu em glória para eles ali com Moisés e Elias. Então ele está mostrando, né, ele está falando, nós vimos naquele dia lá o reino. Então nós estamos falando, dando testemunho da futura vinda do Senhor, que o Senhor vai voltar, não por fábulas, mas porque nós vimos. Além das profecias, né, daquilo que a profecia fala, eles foram testemunhas oculares disso. Foi um privilégio, né, que eles tiveram, que, como se não bastassem, né, as escrituras, eles foram testemunhas oculares falando para nós que eles viram isso aí. Além das escrituras que nós temos falando da vinda do Senhor, que a escritura não falha, ele está falando, mas nós, aquele dia nós fomos lá, levados pelo Senhor, e nós vimos a sua glória. Uma visão, né, completa, realmente do reino. Voltando um pouquinho em Mateus 17, versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.
Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Nessa visão, né, que eles tiveram, nessa transfiguração, demonstração do reino futuro, nós vemos isso completamente, porque estava com Moisés, com o Senhor, Moisés e Elias falando com ele. Em outra passagem diz que eles falavam acerca da crucificação do Senhor, né? Mas era uma figura aqui também dos santos que ressuscitaram, né, em Moisés, porque nós vemos que o corpo de Moisés não foi encontrado, né? Então é uma figura dos santos que ressuscitaram, que morreram e ressuscitaram. E na figura de Elias, porque Elias foi arrebatado, né, num redemoinho. E uma figura dos santos arrebatados também. E no seu aspecto celestial, Cristo e os santos, né, celestiais. E depois nós vemos os 3, Pedro, João e Tiago, como uma figura do remanescente dos judeus e dos israelitas, né, que estarão na terra. Então nós vemos os 2 aspectos do reino aqui nessa passagem: o aspecto celestial, né, dos santos arrebatados e ressuscitados com Cristo, e nós vemos o aspecto terrenal também. Então o reino, né, sendo colocado aqui na terra, estabelecido na terra, e Israel como cabeça, né, das nações. Então realmente foi essa transfiguração, né, algo que revelou realmente o aspecto do reino, né, tanto celestial como terreno. Então Pedro está se referindo a isso, né, como fundamento daquilo que eles viram, essa testemunha que eles viram isso. Então eles está falando da vinda, né, do Senhor Jesus. É uma coisa certa, mas ele não está tratando do assunto que Paulo trata, né? Pedro fala mais do reino, e o apóstolo Paulo fala mais, né, diretamente sobre a igreja. Então ao apóstolo Paulo foi revelado outras coisas sobre o arrebatamento da igreja e tudo mais. E aqui nós estamos vendo um aspecto da vinda do Senhor no seu reino. E são coisas distintas, né, na palavra de Deus. Nós vemos que Pedro ali, no momento, ele não estava entendendo, né? Ele foi compreender depois isso aí. Porque aqui em Mateus, nós vemos que ele fala, versículo 4, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, se queres façamos 3 tendas, uma será tua, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo todavia o que ele estava falando. Daí veio do céu uma nuvem, no versículo 4, no 5, uma nuvem luminosa os envolveu, e dessa nuvem veio a voz, que era a voz do Pai, de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ele não entendeu, ele estava não entendendo o que era a expressão daquilo, porque o reino, ele é a glória do Filho. O Senhor Jesus, ele virá e ele será o objeto do reino. Ele será o centro de tudo isso aí. E tudo existirá no reino, porque ele é que deu cumprimento. Ele era o vaso das bênçãos, né? Ele é o portador, ele é o vaso das bênçãos do reino. Sem ele não tem reino.
Então ele igualou, ele pegou e falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, Moisés e Elias. Passou a régua, por assim dizer, colocando os 3 na mesma posição. E ele não sabia o que ele estava falando. Aí nós vemos que o Deus, né, o Pai, ele faz com que ele se cale diante disso. Por quê? Porque a glória é do Filho. Nós vemos que na carta dele, daí ele mostra isso, que nós vimos a sua majestade, ele fala. Porque ele recebeu do Pai honra, glória, e vai falando da glória do Filho. Então é maravilhoso ver que o reino vindouro é um reino que o Senhor vai reinar em todo o universo. E o reino dele não vai ter fim de extensão. Ele vai reinar em tudo. O céu e a terra estarão em harmonia reinando. Quando o Senhor falou com Natanael no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, ele fala que viriam uma escada que ligaria o céu e até os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é o reino. É a ligação que vai existir entre o céu e a terra, a perfeita harmonia, porque Cristo, por isso que ele diz sobre o Filho do Homem, não que ele, como muitos pensam, Cristo é a escada. Ele não está falando isso, pelo contrário, ninguém vai subir pela escada que é o Senhor. Ele está dizendo ali que o Filho do Homem, né, que ele é o objeto do reino. Essa escada que vai existir é porque ele vai fazer com que haja harmonia entre o céu e a terra. Porque hoje não tem isso. Nunca houve na terra harmonia entre o céu e a terra. Como depois que o homem caiu, nunca houve isso. Isso vai ser no milênio. Ainda hoje, a terra não está em conformidade com o céu. Mas quando o Senhor voltar, assim será. Ontem, quando nós vimos o Senhor se identificando com o remanescente e se submetendo ao batismo de João, o batismo de arrependimento, logo após a gente vê que Deus mesmo fala assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então aquele que estava se submetendo, que não estava confessando os seus pecados, ele recebe um testemunho de Deus dizendo: este é meu filho amado. No outro evangelho fala: tu és meu filho amado. E aqui eu queria ler essa passagem da transfiguração em Lucas, porque Lucas 9. Lucas usa uma palavra que parece que só é usada em Lucas. Quando Pedro se dirige ao Senhor, porque ali em Mateus fala Senhor, né? Em Lucas, Pedro se dirige ao Senhor com uma palavra, a mesma palavra que é usada em uma outra passagem. Quando Pedro vê algo do Senhor, ele chama o Senhor de mestre. E aqui, a palavra é a mesma que é usada lá em Lucas 5:5, aqui em Lucas 9, é a mesma palavra que é usada. Lê do versículo 30, para pegar esse contexto que o Valfredo mencionou. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com ou em glória e falavam da sua morte, da morte do Senhor, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, essa é a palavra que eu queria,
mencionar. Mestre. Mas esse mestre aqui não é aquele mestre de professor. Esse mestre que só Lucas usa 2 vezes, e essa é a segunda vez, querendo dizer, é a palavra específica dizendo aquele que é sobre todos. Então Pedro está dirigindo ao Senhor não como mestre de professor, ensinador, mas aquele que é sobre todos. Daí ele fala assim: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, estou pensando nisso também que o irmão mencionou, de que, primeiro, ainda que Pedro estivesse usando uma palavra com grande peso, aquele que é sobre todos, que estava se referindo ao Senhor, ele não tinha noção do que ele estava dizendo. Voltando lá para Pedro, agora, penso eu, ele já estava com um conhecimento maior de quem era aquela pessoa que ele estava chamando de mestre, com o sentido de Lucas. E ele fala assim no versículo 2 Pedro 1,17, fala: porquanto ele recebeu, Senhor de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Agora, Pedro tinha uma compreensão maior de quem era aquele que estava no monte que eles estiveram juntos. Tinha uma compreensão maior de quem era. Até um irmão escreve assim, quando Pedro, naquele momento da transfiguração, vamos fazer 3 tendas, colocando o Senhor, e às vezes a cristandade faz, não propriamente a cristandade, mas pessoas querem colocar o nome do Senhor no mesmo nível. É um profeta, ou uma pessoa que fez o bem, mas nós estamos falando do Senhor, né? A gente devia, né? Essas pessoas e nós também devíamos, como Moisés tirou os seus calçados, um dia foi falar: tira os seus pés, tira suas alpacas, seus calçados, que esse solo é santo. Assim como nós vamos falar do Senhor, nós devíamos limpar a boca também, né, nesse sentido, porque nós estamos falando dele. Não há comparação com essa pessoa. Então, esse irmão escreve, ele coloca assim: como a graça de Deus pode colocar os Moisés e os Elias, os profetas, os santos, e associá-los, esses Moisés e Elias, com ele, com o Senhor. Mas se a estultícia do homem, em sua ignorância, pretende colocá-los juntos, colocar o Senhor no mesmo nível do que esses que estavam conversando com ele falavam sobre sua morte, o Senhor, Deus, o Pai, vem e intervém. Tem que reivindicar imediatamente a glória que lhe pertence. Então, quando Moisés fala isso, a gente vê Deus falando: esse é meu filho amado. Não é você que vai falar, a ele ouvi. Então, eu acho bem interessante, às vezes, lendo essa passagem, você vê que Pedro não estava naquele momento compreendendo muito bem sobre quem ele estava falando, com quem ele estava falando, ainda, claro, que com toda reverência, e Pedro amava o Senhor. Mas agora, aqui, escrevendo a carta,
uma pessoa já restaurada, segunda epístola, uma pessoa restaurada, ele pode falar com um conhecimento maior daquilo que eles tinham visto no Alto Monte ou no Monte da Transfiguração. Para nós cristãos, né, isso é muito precioso, nós temos diante de nós a vinda do Senhor. Que a vinda do Senhor ela é muito mais do que uma doutrina, né? Ela é a esperança do cristão. E isso o inimigo ele quer a qualquer custo roubar de nós. Ele quer de qualquer custo, quer por nosso trabalho, por família, por entretenimento, seja lá o que for, ele vai trabalhar para tirar os nossos olhos desse momento tão bendito, porque isso é esse versículo aqui nesse capítulo de Pedro, ele fala, versículo 19, ele fala a palavra dos profetas, mas na verdade é a palavra profética, não é a palavra dos profetas, é a palavra profética, porque o que ele estava vendo ali, o que ele viu, que eles viram, né, fazia parte do cumprimento desse assunto, é a palavra profética que estava acontecendo ali. Então, essa vinda do Senhor, né, ela vai dar cumprimento, né, nessa parte do reino, né, que tudo que foi dito vai se cumprir. E Pedro está mostrando aqui o conjunto, né, dos assuntos da profecia como uma coisa só, como uma palavra profética da qual nós devemos atentar bem, que é uma luz para nós nesse mundo. E eu estou dizendo isso porque quando os três que estiveram lá viram isso, Satanás, depois que o Senhor foi assunto ao céu e eles já faziam parte da igreja, né, esses três juntamente com os demais, e eles eram que esses três, eles eram testemunhas distintas de algo que aconteceu, né? Quando eles viram o reino lá ali no Monte da Transfiguração, agora esses três no meio dos irmãos, eles eram os únicos três que viram isso. E eles eram testemunha para eles, para os irmãos, desse fato, e para nós também. Então, logo no começo de Atos, o que Satanás faz? Ele sai para pegar os três. Nós vemos, lendo Atos, no início de Atos, vocês podem reparar que esses três, eles foram um alvo muito forte de uma perseguição de Satanás em cima deles. Usando o quê? Usando as autoridades religiosas juntamente com os romanos. E o que eles fizeram? Chegaram a passar Tiago ao fio da espada. E ia matar quem? Ia matar Pedro também. Quando Pedro foi libertado de uma forma milagrosa lá da prisão, que as portas foram se abrindo, as suas cadeias, ele foi saindo atrás de um anjo, ele foi, e o anjo tirou ele de lá. Por quê? Porque ele ia morrer naquele dia lá. Só que daí, se ele, por assim dizer, se ele morresse, ele não ia escrever isso aqui. E ia sobrar João, e João ia ser o único. E a palavra normalmente se fala que através de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Então o inimigo tentou a qualquer custo abafar esse testemunho da glória do Senhor, né, nessas 3 pessoas aqui. Logicamente que, como eu disse, as próprias escrituras, né, né, a própria palavra profética, ela tem o seu cumprimento, né, não ia fazer diferença, por assim dizer. Mas aqui nós vemos o enriquecimento desse assunto, né? Nós vemos que o Senhor pegou esses 3 para que esse assunto fosse levado mesmo, sabe, para mostrar a grandeza que será o reino. O Senhor está compartilhando conosco aqui
a grandeza que será o reino. O Pai está compartilhando também a grandeza da glória do Filho. Então ele pôde dizer aqui, versículo 16, no final do versículo: mas nós mesmos fomos testemunhas. Então o Senhor preservou eles, os dois, João e Pedro, para dizer nós. Então isso é muito interessante. E assim é conosco, irmãos. Satanás, ele quer a qualquer custo, tirar diante de nós essa bendita esperança que o Senhor realmente voltará, porque isso vai ter cumprimento. Não é isso que ele está falando aqui. Ele falou, vai isso que eu estou escrevendo agora aqui, é algo que não é fábula, é uma verdade, vai ter cumprimento. E isso é gozo para nós, entender que o Senhor realmente ele voltará para estabelecer, porque não terminou, a palavra profética, ela não teve ainda o seu todo, tem coisas para se cumprir ainda. Estava pensando que o nosso coração se alegra quando a gente ouve falar, do reino, que vai ser estabelecido no mundo, e a gente vê essa comunhão que haverá entre o céu e a terra, e nós sabemos também que o Senhor vai julgar o mal, e Ele vai tirar o mal da terra. E tem um versículo também que fala que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Até um irmão falou na conferência que a gente se alegra muito quando a gente está andando no nosso caminho, e daqui a pouco a gente se encontra com um irmão, num ônibus, às vezes na rua, alguém levando uma Bíblia, e aquilo nos alegra, porque a gente se identifica que é o mesmo Senhor. E pensando, no dia que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, é uma coisa que alegra o nosso coração, sabermos que o nome do Senhor, que hoje nós vemos tão rejeitado, tão abandonado, ele vai ser um nome que vai ser reconhecido, em todo o mundo. Agora, a gente nunca deve se esquecer que acima de toda essa grandeza, dessa glória que haverá no reino, e a bênção que vai haver naqueles que habitarem, nessa terra abençoada, nós ainda temos um privilégio muito maior. Por quê? Porque nós temos o Rei, não é? A nossa porção é o próprio Senhor. E lógico que a gente tem uma visão, a nossa perspectiva, ela está muito ligada com aquilo que a gente vê, Então, nós vivemos nesse mundo, então nós pensamos nas coisas desse mundo, mas nós temos Cristo, nós temos a Ele. Tem um versículo em 1 Reis 10, 1 Reis 10 conta a história de quando a rainha de Sabá, ela ouviu falar da riqueza, da sabedoria de Salomão, e ela veio, então, para provar Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e veio a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros,
e a sua subida para a qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos viram. Eis que me não disseram a metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Então ela foi para ver Salomão, o reino que ele tinha, e quando ela chegou lá, que ela ouviu a sabedoria de Salomão, não teve mais espírito nela, ela desmaiou, não é? E uma coisa interessante que ela fala, né, no meio de toda aquela riqueza, né, os irmãos falaram também, que Salomão foi o homem mais rico, mais sábio que houve na terra, uma figura, né, do Senhor Jesus, e o seu reino foi o maior reino que já houve nessa terra. Mas ela não via, né, o que chamou a atenção nela não foi o reino em si, mas foi Salomão. E ela fala no versículo 8: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E que privilégio para nós, irmãos, que apesar, né, de toda a glória do reino, de todas as coisas que talvez nós quiséssemos que hoje, né, já fossem estabelecidas nessa terra, né, que rejeita Cristo, mas o privilégio de nós termos a Ele, né, nós termos o Senhor como o objeto, né, da nossa adoração, né? Isso é um grande privilégio, né, que temos. Uma coisa importante nós entendemos que nós seremos nós mesmos. Os santos, representado ali na pessoa de Elias, os santos arrebatados e Moisés, os santos ressuscitados, todos, né, isso vai acontecer no arrebatamento, né, no dia do arrebatamento, nós sairemos daqui desse mundo, receberemos nossos corpos gloriosos, né, ou seja, seremos transformados, mas nós seremos nós mesmos. E lá nós nos reconheceremos uns aos outros. Assim como os três viram Moisés e Elias, que eram pessoas que eles não conheciam, na verdade, eles sabiam deles, né? Mas eles não conheciam. Inclusive Moisés e Elias também não se conheciam também. Mas nós vemos ali que eles se conheciam, ou se conheceram ali, né? Se reconheceram. Eles olharam, ninguém não foi apresentado para eles, ó, isso aqui é Moisés, isso aqui é Elias. Eles viram e já viram que eram eles. Então isso é uma das maravilhas que haverá quando nós formos levados para estar com o Senhor, que nós nos reconheceremos lá uns aos outros. E tudo o que na nossa vida foi de glória para o Senhor será manifestado ali. Porque todo o mal será passado, todas as nossas faltas, todas as nossas falhas, tudo ficará. Nós vamos embora, tudo vai ficar aqui. Mas o Senhor fará com que, quando nós nos encontrarmos lá com os santos, do qual nós reconheceremos um a um, sem precisar se apresentar, nós veremos neles aquilo que eles foram de glória para o Senhor. Como Moisés, como Elias, né, tiveram o seu privilégio, né, de ser de bênção para o Senhor, assim também nós olharemos uns para os outros e veremos
as bênçãos, né, que foram feitas pelo Senhor em nós, e nós nos reconheceremos, e será tudo isso para a glória do Senhor. E tudo vai ter, só mais um detalhe, tudo vai ter cumprimento aos pés do Senhor. Aquele dia lá nós vamos falar, puxa vida, você lembra aquele dia lá no salão, nós estávamos falando isso? Um detalhe na Escritura, por isso que ela não deve ser, a Escritura ela deve ser esquadrinhada, né, de uma forma correta, por assim dizer, pela direção do Espírito Santo, porque nós não podemos passar por ela de forma inteligente, só uma forma de raciocínio, ou racional só no sentido do racionalismo, né? Porque nós podemos confundir, porque o racionalismo, por mais aparência que ele tenha, ele pega, ele leva o seu homem, né, para longe da revelação de Deus. Ele pega a pessoa e leva para o terreno de escuridão ainda, volta ele pela incerteza das coisas, ou seja, remove aquilo que Deus deu de revelação para nós como certo por uma coisa incerta. Isso ele vai arrastando e leva uma pessoa para a incerteza das coisas de Deus. Isso é racionalismo. E aqui Pedro estou dizendo isso porque Pedro está falando que o versículo 19, ele fala daqui da estrela da alva. E Apocalipse também é dito isso. Então nós devemos entender que aqui, logicamente, certeza que essa estrela da alva é a vinda do Senhor para nós cristãos, e está falando da vinda do Senhor, porque ele fala aqui, versículo 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, ou a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, com uma luz que alumie no lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então ele está falando de dois eventos. Um é o evento do milênio, né, que é o sol da justiça, que é falado como o sol da justiça, que vai brilhar sobre todo esse mundo, e o Senhor vai reinar com justiça e na sua glória. E aqui ele fala da estrela da alva. O que é a estrela da alva? Nós sabemos que é a estrela da manhã, que é a estrela que, na hora que some todas as estrelas do céu, antes do amanhecer, na hora que some todas as estrelas, fica uma ainda. Antes do sol se apontar, fica uma, que é a estrela da manhã, que é a estrela da alva. Então ela fica até... daí ela some, daí o sol vem. E isso nos fala do quê? Isso nos fala do arrebatamento. Que o Senhor virá para nós primeiro. Ele virá para nos levar, nos arrebatar desse mundo. E isso vai ser o quê? Vai ser para nós, não para o mundo. O mundo não vai ver isso. Nós seremos arrebatados. O mundo não vai ver. E depois de pouco tempo, nós sabemos agora que são 7 anos, né? Depois disso, 7 anos, daí o Senhor vem em glória, como o sol aparecendo, e não tem quem segure isso, né? O sol aparece e ele vem. E assim será. É a vinda do Senhor Jesus para esse mundo aqui, para a manifestação do seu reino. Então ele está mostrando isso aqui. E tem outro detalhe que eu quero lembrar, que no fim é isso,
que no Velho Testamento a estrela da alva nos fala de Satanás. E eu estou dizendo isso porque nós devemos tomar cuidado quando nós lemos as Escrituras, para não confundir as coisas. Como diz, passar a régua, que nem Pedro fez lá. Vamos fazer 3 tendas, uma assinatura e vai passando a régua. Tira a glória de Cristo e pode levar uma pessoa para a confusão. Então a palavra profética, ela tem o seu contexto e as coisas têm que ser bem atentadas. Por quê? Porque elas não foram escritas pela vontade do homem. Elas foram escritas conforme o Espírito Santo deu a cada um para escrever acerca desse assunto. Então a estrela da alva para nós é o Senhor. Nós devemos pegar o Velho Testamento e... Por isso eu estou dizendo isso, porque às vezes sai um assunto sobre alguma coisa, a gente já lembra do Velho Testamento, põe a régua lá e dá aquela puxada assim. Cuidado para não fazer, porque de repente esse assunto é bem claro, graças ao Senhor é bem claro isso, né? Estou dizendo isso. Mas tem assuntos que são delicados. Se ao puxar isso, você pode roubar a glória que pertence ao Senhor e pode muitas vezes trazer assuntos que nos levam à incerteza e não à certeza das coisas do Senhor. Mais uma vez também do assunto, né? Lá de Lucas, voltar lá onde Lucas, que o Piscinato sugeriu esse trecho, que aqui também fala uma coisa que não fala lá em Mateus. Lucas 9, versículo 30 e 31. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Estavam falando com ele, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, ou da sua partida, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, que assunto, né? Que glória, né? Um momento que apareceram em glória e falavam o quê? Falavam da morte, da partida dele, da morte dele que ia cumprir em Jerusalém. E esse era o assunto que eles estavam falando. E isso é muito precioso para nós entendermos que o assunto é um assunto eterno, a morte do Senhor. O cumprimento da morte do Senhor vai ser assunto. O Luizão estava falando da nossa posição, né, que é muito mais excelente do que os que estarão no reino, né, porque nós estaremos com o Senhor como a noiva, né, como a esposa, né, já desposada, nós viremos como uma esposa para reinar com Ele, né, na figura do rei e a rainha sentada ao seu lado. Nós teremos essa posição, como a rainha sentada ao lado de um rei, reinando com ele, porque somos a esposa do Cordeiro. E esse assunto não vai ser perdido. Esse assunto não vai ser o assunto da morte dele. Por isso que a palavra nos apontam assim, né, ao cumprimento do que Cristo, porque, falando outra vez, quando Deus falou com Abraão, daquele que lhe daria cumprimento, em que todas as nações seriam benditas, fala do descendente dele. E fala do descendente. Até Paulo chama atenção isso aí. Vamos ler em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas 3, 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo.
Outra versão fala descendente. Não fala a sua descendência, mas ao seu descendente, que é Cristo. Então as promessas foram feitas ao descendente, que é Cristo. Por quê? Porque ele é o vaso das bênçãos. E todas as coisas, falando outra vez, o milênio só existe ou existirá porque Cristo vai estar lá. Ele é o cumprimento de todas as coisas, é nele que vai se cumprir todas as coisas. E ele é a fonte, o vaso da bênção, é ele. Então nós estaremos com ele reinando, né, em glória. Mas o assunto da sua morte, né, do cumprimento disso, porque sem a morte, como estou falando, sem a morte dele não haveria isso, vai ser um assunto eterno. Como foi dito já, que ele ressuscitado dentre os mortos, ele apareceu e está hoje ainda com as marcas da sua morte. Por quê? Porque vai ser um assunto eterno. Nós estaremos sempre diante dele e sempre vai ser fresco esse assunto. Assim como eles estavam ali no monte, em glória, falando o quê? Falando das glórias e falando da morte dele. E esse é o assunto, né? Estou dizendo que é um assunto nosso também. Né? O Senhor é o centro, né, de toda a obra do Senhor, de tudo que Ele fez, tudo que Ele é um assunto de glória. Até nós estávamos falando sobre a adoração, né? A adoração sempre está relacionado à pessoa dele, não no que ele fez, mas do que ele é, porque nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. Então a adoração é conhecimento da pessoa. Mesmo sendo o apóstolo dos judeus, ele leva, o irmão está falando, o pensamento para um centro, que é o Senhor. Porque estou querendo fazer o contraste em relação à lei, porque a lei ela fazia isso. Não pode, põe uma cerca. Não pode, põe outra cerca. Então existia um cercadinho, por assim dizer, um grande cerco, onde eles estavam restritos a esse lugar. Quando vem a verdade, a graça e a verdade vem para o Senhor, quando vem a verdade, nós vemos que agora não existe mais esses limites. E até em termos de nossas bênçãos, nossas cordeiros com Cristo, é um outro assunto, né? Mas nós vamos olhar da perspectiva de Cristo e olhar que não tem fim, não tem mais cerca. Então a diferença entre a lei, o contraste, apesar de Pedro estar falando com os irmãos judeus, é que agora existe esse centro, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Era algo que ele mesmo tinha visto, o peso dessa pessoa que esteve com o Senhor Jesus e passou por várias circunstâncias permitidas por Deus. Ele está escrevendo algo, trazendo não mais esses limites, mas sim um centro, que é o Senhor. O Zinato falou, acho que é interessante ver em João 10, esse detalhe, né?
exposto por João, no Evangelho de João 10, o Senhor estava entrando, o Senhor entrou, porque ele era um judeu, ele entrou nesse cercado, nesse curral, né, nesse aprisco, que era os judeus, que era Israel. E é chamado, como o irmão está citando, porque a lei fazia os limites. A lei que fazia as paredes, né, de separação, e eles tinham esses limites, do qual eles podiam, não podiam, então isso era a lei. E o Senhor entrou nesse lugar, versículo 3, João 10, 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então o que ele está dizendo? Que ele ia chamar de entre os judeus, de entre aquele curral, aquele aprisco, ele ia chamar as suas ovelhas, elas iriam sair fora de lá. E também ele disse que tinha outras ovelhas que não pertenciam àquilo ali. Quem eram? Os gentios, as quais ele também ia chamar e agregar a elas. E haveria o que? Um aprisco? Não, um rebanho e um pastor. Então o pastor agora era o centro, como o irmão está falando. De primeiro, o que eram? As cercas eram o limite. Só que agora nós não temos o limite, nós temos o centro. Então existe o que hoje? O rebanho e o pastor. E é um rebanho. Isso é interessante. É um rebanho e um pastor. Então hoje nós somos dirigidos não por fazer ou não fazer. Você pode, não pode, não. Nós temos o Senhor como centro. Nós seguimos Ele, nós estamos seguindo uma pessoa viva, e nós somos as ovelhas do seu pasto. Então isso é um privilégio muito grande, né? Que estamos aqui seguindo uma pessoa, né? E não custa dizer mais uma vez que tudo isso também está baseado na morte de Cristo, né? Porque Ele falou que quando eu for levantado, atrairei a todos a mim. Então essa atração, né, a Ele está baseado na obra dele, está baseado nele, na pessoa dele, né, que é principal. Como o Lemão falou, né, a importância do reino, a glória do reino está diretamente, é uma consequência da glória da pessoa. E a glória da obra de Cristo também ela é consequência da glória da pessoa dele. E então ele um dia foi levantado e hoje está atraindo, né, as suas ovelhas para ele mesmo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uma outra passagem, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos dar graça?